Antes de mais nada, antes que comece aí as falações, que o Lucas está imitando o Nico do Meia Hora Sozinho e tal, e esse episódio, eu já estou fazendo menção, ele é muito inspirado no quadro lá do Alexandre Níquel, do Meia Hora Sozinho, que ele pega umas coisas aleatórias e junta num roteiro muito louco e faz o episódio pra lá de irreverente, tá bom? E então, eu me inspirei no Alexandre Níquel, tá bem? Então, estamos conversados. Tá ouvindo o Biacast 55. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou o Lucas, acabei não falando meu nome. Se esse é o primeiro Biacast que está ouvindo, fica à vontade, pega uma pipoquinha ou lava uma louça, porque o podcast é tão, como é que se diz a palavra, versátil, que tu pode estar fazendo cocô, lavando louça, comendo pipoca, enfim, várias coisas ouvindo podcast maroto. Não é de hoje que eu falo que eu me inspiro muito, me inspirei muito para criar o Biacast no Meia Hora Sozinho e no Asterístico, que era lá o podcast do Alexandre Níquel e do marido da Sandy. E aí eu vi que agora o Meia Hora Sozinho, o Níquel, ele tá fazendo uns episódios muito loucos, que ele pega coisas aparentemente aleatórias e sem sentido nenhum e escreve um roteiro e dá um sentido para essas coisas. E eu falei, pô, ia ser um exercício legal se eu tentasse fazer alguma coisa parecida. Então eu pedi licença pro Níquel no Twitter. Falei, pô, posso me inspirar num quadro do Meia Hora Sozinho para escrever um episódio? E aí, o que que ele falou aqui? Que eu tirei print para mostrar para minha mãe, para ela ter orgulho do filho dela. Ele disse, ha, 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 mas claro, eu acho que isso é uma benção. Então agora vai começar um experimento que eu fiz e foi bem bacana de fazer, foi bem engraçado, que é do rolamento a Sandy Júnior. O rolamento, como a gente conhece hoje, é usado para fazer as rodinhas do skate e que a galera usa aí, tendência no momento, para fazer os spinners, mas se bem que eu acho que já passou a época dele, é bem diferente de como o rolamento era na origem dele. Ele está completamente ligado, pelo que eu li no Wikipedia, mais uma vez, está no Wikipedia, é verdade, está completamente ligado à invenção da roda, já que há muitos e muitos anos atrás o rolamento fazia parte da roda e não era tipo uma pecinha independente. Aí nos primórdios lá do rolamento, ele fazia parte do eixo da roda, mas isso meio que causava tipo desgaste da peça e desgaste da roda e perdia velocidade e tal, essas coisas de física que eu não entendo. E aí, para minimizar esses problemas, foi criada uma peça independente, né, para que, deu merda, só trocar a pecinha que tá tudo certo. Que pecinha era essa? O rolamento, olha só, veja você. O rolamento que a gente conhece hoje meio que teve os primeiros rascunhos assim há mais ou menos 1500 anos atrás, projetado pelo Leonardo da Vinci. Olha só. O Leonardo da Vinci, nosso querido Léo, nasceu em 15 de abril de 1452 na República de Florença, que é a atual Itália, que é 4 vezes campeão mundial, mas não faz diferença nenhuma hoje. É um dos principais nomes do movimento renascentista e atuou em diversas áreas. A carteira de trabalho desse homem era incrível, um negócio de louco. Ele já foi arquiteto, engenheiro, fisiólogo, botânico, anatomista, escritor, músico, poeta, inventor, e a lista não, tipo, meio que quase não tem fim. Uma curiosidade sobre os cadernos do Da Vinci é que eles eram escritos meio que de uma forma invertida, tipo, da direita para a esquerda, comunista. E tem uma galera que acredita que, tipo, é de sigilo e tal, tentar esconder os códigos, mas na real ele era canhoto, então era muito mais fácil para ele escrever da direita para a esquerda. Ele passou a estudar também anatomia humana e, tipo, meio que se tu olha na internet os desenhos dele, é uns negócios meio que inexplicável, porque ele desenhava umas coisas, tipo, com muita perfeição e umas coisas que não dá pra ver. Como o exemplo aqui do estudo de embriões que ele fez entre 1510 e 1513, em que ele fez o desenho de um feto na barriga da mãe e, tipo, tem uns detalhes que, meu, não tinha como tu olhar
no ultrassom, né? Não tinha como, ele é gênio. E do Da Vinci, não sei se tu sabe, ele também é conhecido por ser parte do grupo das Tartarugas Ninja. As Tartarugas Ninjas foram criadas por Kevin Eastman e Peter Laird, eu acho que é assim que pronuncia, na década de 80. Um grupo de 4 tartarugas com nomes de 4 artistas da época do Renascimento. Donatello, Michelangelo, Rafael e Leonardo. O nome já diz, tartarugas ninja. Então elas foram treinadas, tipo, com um líquido radioativo nelas. E elas ficaram tipo humanoide, assim, com um muque e barriga tanquinho. E elas foram treinadas por um rato que mais parece o Mestre Yoda dos esgotos, que é o Mestre Splinter. Originalmente, antes dos desenhos, filmes, brinquedo e videogame, as Tartarugas Ninja eram personagens de história em quadrinhos, com a primeira aparição no quadrinho Teenage Mutant Ninja Turtles, número 1, em maio de 84, quando os carinhas lá, o Kevin e o Peter, falaram um pro outro. Agora vai ser forçado. Desculpa, mas vai ser forçado. Lá os caras falaram, tu topas fazer um quadrinho disso? E aí o cara, eu topo sim. Então a gente vai para o próximo tópico, que é topas. Além de ser a conjugação do verbo topar na segunda pessoa do presente do indicativo, Topas é uma banda que foi formada em 2003, quase com uma brincadeira de colégio, que é o que diz na matéria que eu li para escrever isso aqui. A Topas, em 2007, lançou o primeiro disco, Outra Direção, que para mim não é um dos mais legais. E depois vieram o terceiro, que é o segundo disco, 11 Nós, e o Nós Somos os Piores, o último disco, com o Chris, que era o vocalista da banda, mas ele acabou sofrendo um acidente bem sério, assim, e a banda parou por um tempo. Em 2015, depois de todo o rolê, todo o baque que foi o acidente lá com o Chris, a Topas resolveu lançar o EP Ao Vivo em Marrocos, que, ao contrário do que muitos acreditam, não foi gravado ao vivo, tampouco em Marrocos. Toda a renda desse EP foi convertida para o tratamento do Cris. Crisão, tamo junto, é nóis, sou teu fã. Agora a Topas é uma dupla que ano passado entrou numa pilha de lançar uma música por semana, tipo podcast, tipo youtuber. O grupo hoje, né, a Topas, é formada pelo Toledo, guitarrista da Supercombo, e pelo Alexandre Níquel, mais um elo importante para esse roteiro muito legal. O Níquel, além de tocar com a Topas, escrever umas letras irreverentes e jovens, e de fazer tantas outras coisas, ele faz um podcast meia hora sozinho, que inclusive eu já falei várias vezes aqui no Backcast. E foi dele que eu peguei a ideia de interligar essas coisas meio que sem sentido e fazer um roteiro muito louco, tá? Então, se der merda, a culpa é do Alexandre Níquel. Antes do Meia Hora Sozinho, o Níquel tinha um podcast sobre MMA, que acabava não falando de MMA, com o Lucas Lima, que é um músico lá da família Lima, toca na Globo e tal, e que um dos grandes talentos que ele tem é ser genro do Chororó. Por quê? Pelo simples motivo dele ser casado com a Sandy. A Sandy, que é musicista, que é tipo, pra quem não sabe, músico é o cara que faz música. E a musicista é a mina, né, que faz música. A Sandy, ela tem uma voz muito foda, que o meu amigo Pedro, que já gravou podcast aqui comigo, ele disse, teve a ousadia de falar que ela tinha uma péssima técnica vocal. Não, tá? Só não. A Sandy tá em carreira solo já, tipo, há uns bons anos. Isso depois de ter feito dupla com o seu irmãozinho querido, o Júnior, lá nos anos 90. A Sandy, que é a irmã mais velha do Júnior, que nasceu em 83. E o Júnior, olha só que ironia, ele nasceu em abril de 1984, um mês antes da publicação da primeira edição das Tartarugas Ninjas. E eu garanto que ele sabe andar de skate também, para usar o solamento que o Da Vinci desenhou. Então, caraca, cansou um pouquinho. Esse episódio foi um baita de um experimento, mais para ver se eu conseguia fazer alguma coisa tão louca quanto o Níquel faz no Meia Hora Sozinho. Se tu não conhece o Meia Hora Sozinho, entra lá no meiahorasozinho.com, o podcast desse meu bruxo que não sabe que é meu bruxo, que é muito legal, tá? Meio que ele faz de uma maneira bem mais legal que eu. E é isso, tá? Até semana que vem, espero que tu tenha gostado desse episódio. Mais uma vez, se foi a primeira vez
que tu ouviu um podcast aqui do Baia, seja bem-vindo, seja bem-vinda, te inscreve aqui no canal, ativa o sininho. Não, tipo, vai lá no iTunes, que tem lá o Biacast no iTunes, tem um monte de aplicativo. Tô fazendo os corre pra botar o Biacast em mais lugar, tipo, num sites aí francês, não sei se tá ligado, é que tipo o Deezer é francês, tô nesse corre aí. Então é isso, até semana que vem, e segue a gente aí a gente não, sou só eu. Segue o Biacast no Instagram aí, como é que é o nome daí? É Instagram, Facebook, Twitter e Fotolog e Orkut, tudo mais. Até semana que vem. Falou!